abrir, então, o lançamento das nossas jornadas. Antes de falar algo delas, queria agradecer às diretorias da escola e do instituto pelo convite à coordenação das jornadas. A oportunidade de trabalhar com os colegas que vamos ver agora com quem estamos na nossa equipe. Então, a 27 jornadas da AEBP Seção Bahia e 23 jornadas do Instituto de Psicanálise da Bahia serão realizadas 3 e 4 de novembro deste ano. O tema escolhido, o título, como podem ver no cartaz, é Desejo Mostra a Sua Cara. E o convidado, Fabián Naparstek, AM da EOL e da AMP. Escolhimos Fabián inspirados em uns textos dele, onde aponta a esse tema. E queria comentar sobre o Desejo Mostra a Sua Cara, que o trabalho realizado até agora, nesse prazo, nesse tempo, até chegar aqui agora, inclusive com a nossa cara, nosso cartaz, já me ensinou algo sobre o desejo. Me ensinou que, no mínimo, o desejo tem duas caras. E que uma cara, acho que o cartaz ilustra bem, uma das caras, e estou dizendo algo que eu acabei de sentir na pele, uma das caras é a desorientação dele. O fato de se resistir a mostrar-se de cara. E a segunda é que aparece, é que uma hora ela se mostra, é uma orientação, mas não se mostra logo de entrada. Isso foi o que acabei de aprender até agora com o desejo. Mas então, para ir rápido, porque a Alessia tem o tempo contado para tomar o avião. Avião terrestre. Agradecer a Alessia, que está na direção da comissão científica, Marcelo Magnelli, que está na coordenação de infraestrutura, e Daniela Araújo, que vai bombar com a divulgação, a equipe dela, para mostrar a nossa cara, tudo quanto é canto. Encerro por aqui, passo a palavra a Alessia, então. Está funcionando isso aqui? Me ajuda aqui. Sim. Gente, boa noite para todos. Queria agradecer, né, a direção da sessão e do IPB, que me convidaram aqui, me deram essa oportunidade de estar na coordenação e trabalhar, né, como o Pablo disse, já começaram os trabalhos aí com colegas, que tem sido assim, uma troca importante. Já comecei, né, a gente vai se mobilizando com o trabalho e realmente é muito rico, né, ter a oportunidade de se deparar sobre um tema, seja lá qual for. Né? Esse ano a gente está pensando aí no desejo, e isso tem nos causado bastante. Então, assim, como argumento, né, a gente está trazendo aí, né, de que a 27ª jornada da EPB Seção Bahia e a 23ª jornada do Instituto de Psicanálise da Bahia propõe uma investigação sobre a vigência do desejo, tanto como ponto pivô de uma análise, como na vida contemporânea. Desejo mostra sua cara. Então, Freud define desejo como uma força silenciosa, imortal, impossível de se apreender ou regular, que subjaz sobre tudo o que se diz, fazendo-se veicular apenas pela via inconsciente. Introduz, assim, a noção de uma realidade psíquica
que se dobra diante do desejo inconsciente. De modo análogo, Lacan enfatiza o caráter desviante do desejo, sua errância, o que torna necessário situá-lo no campo da linguagem, itinerários significantes que fixam a relação entre o sujeito e o objeto. Sua hipótese é de que o desejo e a lei caminham juntos, ou melhor, o simbólico é o marco e condição do desejo. Ele é fundamentalmente efeito do simbólico. O desejo é sempre desejo do outro, esse grande outro compreendido como aquele que endossa o sentido do que se diz e do desejo. O sujeito se constitui dividindo-se, eclipsando-se através do significante que o representa. Nessa concepção lacaniana, o desejo, desiderum, é uma metonímia da falta ser, o que nos leva a considerar sua função, sobretudo, como resíduo último do efeito do significante no sujeito. Com isso, Lacan indica que, uma vez capturado na cadeia significante, o desejo é reenviado adiante e permanece insatisfeito. Essa insatisfação evidencia um certo gozo em jogo no ato de desejar. No movimento incessante de reenvio, o desejo é o que aparece como resíduo. A impossibilidade de nomear objeto de desejo, o objeto A, é o que constitui para cada sujeito a causa de seu desejo. Tais veredas implicam objeto-causa que se estrutura ao redor de um vazio e objeto de satisfação que, sempre efêmero, não está predeterminado. Podemos dizer que o desejo é defasagem, a fenda que se produz entre o objeto ao qual o desejo se dirige e a sua causa. Isso significa que o objeto não é aquele da necessidade, nem o que se pode obter pela demanda de amor. E, mais ainda, é encontrado apenas na fantasia. Lacan pensa a fantasia como a resposta do sujeito quando tem de se haver com a opacidade do desejo desse grande outro. O sujeito se desfalece diante dessa opacidade e se engendra ao objeto. Em outras palavras, é a função que articula o desejo com o objeto que o fixa, a matriz que orienta e suporta o desejo do sujeito. A pulsão, por sua vez, inscreve uma divisão entre o sujeito e o desejo. Com efeito, só se deseja por desconhecer onde se goza. Contudo, Lacan já nos advertia em Radiofonia sobre a mudança de posição do objeto e seus ecos sobre o desejo, ou seja, sua vinculação ao gozo do sujeito pós-moderno. Se anteriormente tínhamos a moral civilizada como bússola, hoje é objeto A, que está colocado no zênite social pelo discurso capitalista. Assim, o desejo se converte em um desejo convulsionado pelo mais de gozar. Em meio a um excesso de oferta de objetos multiformes, que articulados à pulsão, supostamente o satisfariam. E, consequentemente, quanto mais se multiplicam os objetos de gozo, os objetos de desejo aí que se produz na cultura, menos o desejo mostra sua cara. Podemos dizer que essa mutação altera as desventuras dos desejos nas barreiras do gozo. Então, qual é o lugar para o desejo em nossa época? Vivemos uma crise do desejo? Há uma deflação do desejo sexual? Podemos extrair algo novo ao nos determos sobre a função do desejo em tempos que se caracterizam pela ruína dos ideais, pelas transformações tecnológicas, pela fluidez dos limites e por laços efêmeros? O paradigma que Miller propõe para pensar a cultura hipermoderna é o de sujeitos desinibidos, neodesinibidos, desamparados, desbussolados. Esse desnorteamento está associado à perda do norte fálico que regula o curso de desejo. Perde-se a bússola que orienta o sujeito
e o desejo tende a condescender ao gozo. Aliás, observamos uma reclassificação dos objetos que, sobre a máscara do desejo, visam a satisfação pulsional. Assim, os sujeitos se ancoram, se engancham ao objeto de consumo, buscando satisfação que opere uma sutura na perda do gozo estrutural, o que o conduz a um gozo cada vez mais autoerótico. Na Pastec, nos lembra que, em nossa época, os objetos as estão isolados e soltos, sem o enquadre da fantasia. Por não estar onde deveriam, e na falta de uma fantasia perversamente orientada, qualquer objeto pode servir ao gozo e a seus imperativos. O vale tudo, acrescido da infinitização dos objetos e das demandas, dificulta a escolha de objeto de desejo. Lacan considera que a minimização da dimensão do desejo, ou melhor, a indiferença em relação ao objeto, é o sintoma contemporâneo por excelência. Sem consentir com a falta-ser, o rechaço ao sintoma e ao inconsciente tendem a se universalizar. Assim, cada vez mais, os sujeitos buscam o analista para falar da dificuldade de ter um corpo ou armar-se de um corpo, da anorexia mental, da impossibilidade de dar corpo ao desejo, da degradação do objeto amoroso e da dificuldade do encontro com o amor, da excitação contínua como resposta à apatia e à desvitalização que marca a ausência de desejo. O desejo estaria, de fato, condenado ao fim? Estamos, então, fadados ao gozo dos uns sozinhos? Nesse contexto, o que a psicanálise poderia oferecer? Segundo Miller, hoje, praticamos uma psicanálise líquida, o que implica adaptar a experiência analítica ao que não é sólido, ao que flui, ao que escapa, ao que é inalcançável. É preciso destacar que a causa de desejo mantém sua importância ao longo do ensino de Lacan, permanecendo sempre como um motor silencioso para desejar. A ela associa-se a escritura do Santoni, que coloca o objeto A no lugar em que o entrelaçamento entre real, simbólico e imaginário fazem nó, borromiano. Essa escritura incorpora o furo em cada um dos registros, permitindo novas possibilidades de articulação entre gozo e desejo. Saber fazer com seu santome permite que o desejo, livre das ataduras mórbidas do sintoma e da impotência da fantasia, possa tomar a dianteira. Assim, propomos discutir a atualidade da clínica do desejo nos 3 eixos que constituem a jornada, né? Primeiro eixo, desejo e seus descaminhos. Um segundo eixo, desejo e suas manifestações. E, por último, desejo e sua interpretação. Convidamos a todas e a todos a participar da investigação do desejo como operador clínico e colocar em debate suas consequências para a experiência analítica contemporânea. Nesta via, Lacan nos aponta uma direção quando afirma que, numa análise, abre aspas, é sempre a partir de um além do gozo como absoluto que assumem logicamente o justo lugar todas as determinações articuladas sobre o que acontece com o desejo. Com efeito, o que poderia oferecer a psicanálise, agora que a orientação lacaniana se depara com o adornamento, né, a atualização do desejo do analista, da função da interpretação e do domínio do gozo sobre a vida libidinal? Muitas perguntas se abrem para abordar o desejo, que sempre metonímico aponta para algo além. Então, esse é o argumento, né, que na comissão a gente discutiu e foi montando. Aguardamos, né, todos vocês, espero que vocês se sintam causados aí a esse trabalho de investigação e a produzir algo aí, né? Aberto aí o debate, a reflexão sobre essas questões.
A comissão organizou os 3 eixos, eu vou ler aqui para vocês, né? O primeiro eixo, o que a gente está propondo aí, né, para investigar, né, sobre o desejo e seus descaminhos. Desejo e amor caminham por vias erráticas quando tropeçam no real do gozo. A análise, para Miller, é um amor automático, frequentemente inconsciente, que o analisante tem pelo analista e que se chama transferência. Introduzir o desejo no mundo atual significa ir contra toda dessubjetivação da clínica que cala o modo sempre errático como o desejo se manifesta e os nomeia de mental disorder, como se fosse possível um desejo dentro da ordem. Nesta clínica da foraclusão do sujeito, a psicanálise é o que permite que o desejo mostre sua cara. O que o Édipo nos permite ver é que, no alicerce do desejo, já se encontra uma transgressão. Os caminhos do desejo, desde Freud, passam pela comédia dos sexos. Enquanto o gozo é pleno, o desejo passa pelos circuitos da castração. É o que Lacan enuncia em uma frase de seu seminário Ato Analítico. Abro aspas. Quando uma mulher crê amar um homem, na verdade ela o deseja. Quando o homem crê desejar uma mulher, na verdade ele a ama. Fecho aspas. Lacan faz um giro suplementar na perspectiva do rebaixamento da vida amorosa concebido por Freud. Quando um homem deseja uma mulher, na verdade, é a mãe que está em jogo, portanto, ele a ama. Encontramos em seu texto, O Ator Dito, passagens que interrogam se um homem pode realmente amar o hétero. Como fazer essa passagem do amor à mãe para o amor a uma mulher? Assim, é possível ler a famosa frase de Lacan, que está no Seminário da Angústia. Abro aspas. O amor permite ao gozo condescender ao desejo. Fecho aspas. Pelo lado feminino e pelo lado masculino das fórmulas da sexuação. Para a mulher, o amor lhe permite se separar da mãe para desejar o falo. Já para o homem, o desejo pode retirá-lo da solidão do gozo do um e lhe permitir uma outra condição amorosa. É uma das teses fortes de Lacan em seu seminário Momento de Concluir. O homem, quando ama, o faz como uma mulher, pois para amar é preciso ser castrado. Como afirma Miller, o amor feminiza. Bem, no segundo eixo, né, que a gente pensou aí, desejo e suas manifestações, o desejo nasce da fenda que se abre entre o prazer que se busca e o prazer que se encontra. Só na abertura, na intermitência, no intervalo, no corte, na pergunta, o desejo mostra sua cara, contrariamente ao gozo que trabalha no contínuo e no silêncio. Colocada essa diferença, podemos entender que se deseja não saber, por não se saber onde se goza. Abertura ao outro desejo dá lugar à montagem de figurações e à instrumentalização de semblantes do estratega invencível, que, segundo Plutarco, era o desejo. Além das variadas formas que o desejo toma nas neuroses, insatisfeito na histeria, mortificado na obsessão e animado pelo contrabando, prevenido na fobia, Lacan destrincha alguns dos seus expoentes. Alcebiades, o destemido, Sócrates, de desejo inédito, Dom Juan, que com seu desejo seduz, Hamlet e a tragédia do desejo, Elises e seu desejo embrutecido, ocasiões que indicam um caminho de investigação do singular. No campo das psicoses, Lacan considerou o desejo de imortalidade da síndrome de Codard, a abolição do desejo presente na melancolia, o desejo congelado na paranoia,
o desejo de ser mulher no coito de Schreber, ou de ser artista, como na Solução de Joyce, algumas das tantas maneiras do desejo manifestar-se. Quanto à perversão, ela oferece a constância dos fantasmas privilegiados, dos quais Freud constrói o catálogo descritivo. Freud confiava no desejo, alguém diga o que disser, sempre vai ir a parar ao seu desejo. A experiência da análise percorre um caminho de singularização, do ponto de dignidade de um sujeito, seu objeto, sua causa de desejo, a forma, a em-forma da estrutura, porém exterior a ela, que o orienta e localiza, abro aspas, a individualidade consiste inteiramente na relação privilegiada em que culminamos como sujeitos no desejo. Não sem corpo pulsional, verdade do desejo. E como último eixo, né, desejo e sua interpretação, a questão que gostaríamos de explorar nesse eixo é de saber como interpretar o desejo, considerando-se ele essencialmente metonímico e, mais ainda, sabendo que o desejo não tem propriamente um objeto fixo definido. Para Freud, o desejo inconsciente que emerge da escuta de suas pacientes histéricas é sempre insatisfeito e daí desliza para a estrutura metonímica do desejo. Lacan, por reconhecer o desejo como desejo de ser reconhecido pelo outro, o articula ao campo da linguagem, se ancorando no significante e, por isso mesmo, abre asas para a interpretação. Ele construiu, a partir do Seminário 6, um grafo que passou a ser reconhecido como grafo do desejo, tomando como base a cadeia significante, S1, S2, à qual o sujeito biológico estaria submetido. Essa operação, que articula o desejo à linguagem, como efeito significante, é a condição que o torna enganoso, lábil, indestrutível, indomável, errante, e, por isso mesmo, interpretável. Desta leitura, podemos deduzir que a linguagem precede tanto o desejo quanto o sintoma. É a linguagem materna que fornece os significantes que vão nutrir o infante e que transforma a necessidade em demanda de amor e, assim, dá o pontapé inicial à dialética do desejo. Miller faz uma crítica à expressão realização do desejo que Freud utiliza em relação aos sonhos, pois é ambígua. Por mais que as ações pareçam ir no sentido daquilo que o sujeito pretende querer, o que ele quer não é o que deseja. E aqui reside a tragédia do neurótico, que ao confundir o que deseja com o que o outro lhe pede, instala o mal-estar. Como interpretar o desejo, se o desejo é desejo de ser reconhecido pelo outro? O recurso à fantasia é a via que se presta para esse fim, justamente por ser construída para responder ao enigma do desejo do outro. Nesse sentido, é que a interpretação se torna um forçamento, já que o analista faz soar outra coisa que não o sentido. Pura ressonância do efeito difuso. Nessa clínica, o analisando fala, o analista corta, faz ato, pondo em jogo a função do desejo do analista, que é o de levar uma análise até o mais longe possível, tendo por finalidade obter um desejo puro de todo objeto. Para Lacan, abro aspas, é o desejo do analista o que, em último termo, opera na psicanálise. Fecho aspas. Possibilitando a produção do S1. Isso implica tratar a operação primordial do fala-ser na sua relação com o gozo diante do não à relação sexual. Bem, gente, então é isso aí que a gente tem se debatido, se debruçado aí na comissão. A comissão, deixa eu esclarecer. A comissão é formada por mim, por
Marcelo Veras, Marcelo Antelo, Iordan Gurgel e Sônia Vicente. Aí temos a colaboração, né, do pessoal aí montando a referência biográfica, que é a Grace, que está ajudando, e tantos mais que quiserem aí participar, né, dessa construção aí da jornada. Bem, então sintam-se convidados aí, espero que causados aí pelo desejo aí, para mostrar a cara em trabalhos aí na nossa jornada. Então é isso. Marcelo? Bom, falar rapidamente, dando notícias para vocês, na Comissão de Infraestrutura e Acolhimento, que me parece que justamente são duas frentes de trabalho que andam realmente bem juntas, né? Seja sob o ponto de vista da realização em si da atividade, da jornada, mas também, digamos, a partir da própria infraestrutura, a gente já pensa em fazer um acolhimento, a partir da própria montagem da infraestrutura. A equipe ela é composta por João Klaus, por Liliane Salles e eu. Rapidamente, então, só para dar essas notícias, nós definimos já que a jornada vai acontecer presencialmente, mas com a transmissão online. E nós reforçamos bastante o convite para que possam, ainda mais quem está aqui em Salvador, que possam vir presencialmente. Mesmo quem não está, que também venham, né? Que a gente vai acolhê-los muito bem. E o espaço vai ser no Boulevard Side, na Avenida Tancredo Neves. É uma região central, me parece que ele também tem muitas facilidades ali, não é? E um lugar muito, muito, muito acolhedor. Vamos ter também a livraria física da sessão lá, funcionando para quem quiser comprar os livros, e estamos tentando viabilizar a possibilidade, a ver se vamos conseguir também uma livraria online para quem não estiver conosco aqui presencialmente, né? Bom, e finalmente, assim, as inscrições elas vão ser feitas a partir de um site Simpla, que já é bem conhecido, né, pelo público, normalmente para compra de ingresso, então não é só o pagamento do ingresso, mas toda a facilidade que vem junto do Simpla. E destacar para vocês que as vagas, elas são, como eu disse, as presenciais são limitadas, para vocês não demorarem a se inscrever, e também porque nós vamos ter valores promocionais por um curto prazo de tempo, né? Logo no início da abertura das inscrições. Acho que era isso, né, Paulo? Bom, boa noite. Também vou dar notícias breves da Comissão de Comunicação. Agora que estamos dando start hoje, com argumento, com eixos, com o nome da jornada, logo mais vamos também lançar o site, o primeiro boletim, e assim seguiremos, né, com algumas notícias também nas redes, Twitter, Instagram, Face, vamos aí com alguns flashes também, né, relembrando e convidando, e desde já, inclusive, convido a quem se interesse não só para escrever trabalhos para a jornada, mas que possa também dar notícias, né, no boletim. A gente tem a intenção de fazer tanto na parte escrita como de áudio, né, e de vídeo, então que sintam-se associados, membros e os colegas convidados a poder dar notícias das produções de cada um a partir do boletim e depois com o produto final na jornada. A comissão que está comigo Wilker França, Júlia Jones, Bruno Oliveira, Tânia Abreu, e temos também colaboradores associados que já estão a trabalho. Nós vamos ter a parte epistêmica, a parte da psicanálise na cidade e uma parte também de conversa com a escola. Tem Graziela Vasconcelos e Liliane colaborando também nessa parte da psicanálise e Márcia Ledo da psicanálise na cidade.
Barão? Sim. Eu quero perguntar a data de entrega de trabalhos. Varão, a gente vai confirmar ainda, mas a gente pensou no resumo início de agosto, né, para já encaminhar os resumos, né, a partir dos eixos. A gente já vai estar começando a receber. Bien. 20 de... El resumo en agosto. 20 E de aí, agosto. isso. Sí. E aí os que forem selecionados aí preparam os trabalhos para daí um mês. A idea, né? Sim. Obrigado. E falando dos trabalhos, claro que o tema é aberto, mas o tema surgiu a partir do trabalho que a gente está desenvolvendo durante este ano, que é a leitura do seminário 16, né, de um outro ao outro. A partir desse contexto que surgiu o tema sobre o desejo mostra a tua cara. Então, sobretudo quem está acompanhando o seminário, né, se senta instigado a escrever. Bom, alguém quer comentar algo a partir dos eixos, do argumento? Luiz Felipe, nosso diretor, vai falar. Esse mesmo? Então, boa noite. Queria começar agradecendo aos colegas que estão tocando, né, à frente das comissões da jornada, Pablo, Alessia, Daniela, Marcelo e todos que estão integrando as comissões. Com alegria assim que a gente começa, né, assim, publicamente, porque é um trabalho que já começou há alguns meses, para que de alguma forma a gente consiga dar vazão, né, a todo um trabalho que já vem sendo feito, né, no Instituto, na sessão, seja em torno do seminário de formação permanente, seja através dos cursos do Instituto, para que, vamos dizer, tanto o Instituto quanto a Seção Bahia possa mostrar mesmo, né, essa vivacidade do que a gente produz aqui, culminando nesse evento que é tão importante para as duas instituições, que são as jornadas que a gente faz conjuntamente esse ano, e animados, né, de fazermos algo que dê um frescor, né, à nossa comunidade, que possa trazer, vamos dizer assim, realmente pontos importantes para a formação que a gente enseja aqui, seja através da sessão, seja através do Instituto. Eu queria comentar dois elementos, assim, né, que tem a ver com o convidado, né, Paulo? Acho que vale a pena comentar brevemente sobre o Fabian na Pastec. Muitos de vocês devem conhecer o Fabian, porque, bem, né, é um analista conhecido, tem várias produções mais conhecidas no campo da toxicomania, né? E, recentemente, ele fez uma publicação muito interessante sobre o fantasma, algo assim, além do fantasma, mais além do pós-analítico. Ele foi AE também, e particularmente um trabalho dele, que a gente vai ter certamente a oportunidade de compartilhar, né, através aí do site, etc., nos chamou bastante atenção, que foi uma publicação dele sobre o tema do desejo, numa revista chamada Registros. Então, ele ficou bastante empolgado com o tema, empolgado de trabalhar conosco aqui na Bahia, porque conhece muito de nós e muitos, né, conhecemos pessoalmente. Então, assim, o ânimo do Fabian também foi uma surpresa boa para nós, que tivemos nele uma pessoa que poderia contribuir de uma forma interessante, de uma forma bacana para o trabalho que a gente está fazendo. E vocês perceberam, a partir do que Pablo comentou, que um dos pontos que também ensejou o tema da jornada foi essa tensão entre algo que a gente está vendo tanto no Seminário 16, que é a dimensão do gozo, do mais de gozar, e algo que, de alguma forma, faz um contraponto a isso a partir do desejo. A gente, né, fez um convite a alguém que
trabalha e trabalhou muito tempo no âmbito de uma clínica dura, de um gozo, mas que também aponta com seus últimos trabalhos e investigações para algo para além disso, no sentido do desejo. Então, isso animou também, né, o convite ao nome do Fabian, né? E lembrar que teremos, nos próximos meses, agosto, setembro, outubro, atividades preparatórias para jornadas, que serão feitas em conjunto com a biblioteca da seção e que vocês terão novidades a serem divulgadas brevemente. Então, como o Marcelo falou, vamos fazer as inscrições através do Simpla. É a primeira vez que vamos trabalhar com essa tecnologia, vamos dizer, com essa solução, que tem uma coisa que nos chamou a atenção, por vários elementos técnicos, etc., mas pela praticidade de manipular. É um aplicativo, é um site, mas é também, sobretudo, um aplicativo que vocês vão saber como fazer inscrições muito facilmente. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria colocar e agradecer. Obrigado. Sí, destacar cuando convidamos a Fabián, él no podía na data inicial nossa, que era na semana seguinte, e ficou muito sentido e falou, bom, mas para a próxima conte comigo, quero trabalhar, que pena, blá, blá, blá. Bom, aí vimos, será que dá para antecipar por uma semana? E deu para antecipar, e aí ele ficou muito entusiasmado mesmo em trabalhar, tanto que está aceitando todas as nossas condições de trabalho, vai trabalhar muito. Trabalha bastante. Sim. Eu só quero aproveitar para dizer, assim, agora que o Luiz falou do texto de Fabian, é um texto que a gente, de fato, vai lançar, né? A gente já fez essa tradução, ele autorizou, o pessoal da revista autorizou. E Bernardino fez a pergunta da data dos trabalhos, né? A gente vai, ou seja, já nesse primeiro boletim, a gente já vai dar notícias a respeito, né? Então, vamos dar notícia a respeito da data da entrega dos resumos, da data da entrega dos trabalhos, então vamos ter isso também divulgado, né, para os demais que queiram saber. E lembrar isso, né, assim, que a seção Bahia tem tido um trabalho assim forte com cartéis, né? E que, bem, que as produções de cartéis que já existam, que venham a se constituir visando também as jornadas, possam ter em mente os trabalhos para as jornadas, né? É muito bom a gente saber que a jornada que a gente propõe no nosso, né, na nossa seção e vinculado ao Instituto, possa acolher os trabalhos de nós que trabalhamos aqui, né? Isso que é um desejo que queremos transmitir, que possa ter seus efeitos aqui, né? E mais uma coisa em relação ao local. Depois de um bom tempinho, já que a gente vai voltar a fazer nosso encontro preferencialmente presencial, ao ponto de nos darmos ao trabalho de alugar um auditório bastante grande para acolher as pessoas, como a gente não tem feito desde antes da pandemia. Então, tem algo de um reencontro também aí, presencial.